Boa tarde a todos e bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our Investor Relations website. A apresentação e os comentários de resultados será realizada pelo nosso CEO, Roberto Monteiro, nosso CFO, Milton Rangel, e nosso COO, Francisco Francilmar. Após a apresentação, estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de RI. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2025 da PRIO. Bom, eu queria fazer um apanhado, assim, uma síntese do nosso resultado do terceiro trimestre. Eu acho que nós tivemos coisas boas e coisas ruins. Eu vou começar aqui pelo mais difícil, vamos dizer, pelo mais desafiador, que foi a parada de Peregrino. Né, seria a coisa ruim. Nós tivemos duas paradas de Peregrino ao longo do trimestre. Uma delas foi uma parada programada em julho, até aí tudo bem, é a operação do campo, mas depois no âmbito da sessão nós tivemos uma segunda parada de Peregrino de 63 dias, e por uma questão regulatória e assim por diante, e esse então foi um grande ponto negativo que nós tivemos ao longo do trimestre. Olhando pelo outro lado, nós tivemos um monte de pontos muito positivos no trimestre. Né? Esse TRI, eu acho que foi o melhor TRI da companhia nos outros ativos, então considerando o ativo de Frade, Albacora e Tubarão Martelo. Comercialização também foi muito bem, do ponto de vista de captação de recursos também a companhia foi muito bem. Então tivemos todas essas coisas muito positivas, com um ponto negativo que foi a parada de Peregrino. Eu vou entrar aqui, e obviamente dentro desses positivos nós tivemos o ARUC também com grandes avanços. Eu vou entrar aqui um a um e depois vou passar para o Milton, para o Francilmar e para o Milton para entrar mais no detalhe. Né? Então, falando um pouquinho, Peregrino nós já falamos, nós tivemos uma parada de 63 dias, recuperamos, voltamos a produzir agora recentemente, o campo está produzindo bem, ele está produzindo mais de 100 mil barris por dia, está produzindo uma coisa na ordem de 108, 106 mil barris por dia, então voltou bem, continua bem. Nós já tínhamos chegado a esse número antes da parada, então voltou bem em linha, né, com o que havíamos projetado, e depois vamos falar um pouquinho dos próximos passos aqui no campo de Peregrino. Indo para as nossas operações, né, a primeira delas que eu gostaria de chamar a atenção foi o campo de Wahoo. Nós finalmente conseguimos a licença de instalação no campo de Wahoo, nós já contratamos, chamamos, né, o barco que é o barco da McDermott chamado Amazon para lançar a linha, tudo acontecendo de acordo com o plano, 2 poços já foram perfurados, os resultados em linha com o que nós esperávamos, então tudo andando bem nessa frente de Wahoo. Uma outra frente também que eu achei que foi positiva esse trimestre foi a eficiência operacional de Albacora. Nós tivemos um recorde de 91% no trimestre, nós tivemos um mês de 97%, se eu não me engano, e outro mês de 94% dentro do trimestre, então muito positivo. Em que pese que no último mês do trimestre, no mês de setembro, a gente teve uma falha de um compressor, que a gente já sabia que era o nosso calcanhar de Aquiles aqui no campo. Compressão é o único sistema que nós ainda não temos a redundância adequada, então tivemos uma parada e vamos recuperar em breve. Infelizmente são itens que nós chamamos de long lead items, né? São itens com longo prazo de entrega que a gente compra no exterior e tal, mas enfim, está endereçado, a gente vai comprar, vai resolver, nós já compramos, vai chegar, vamos resolver. O que eu achei positivo é que nós tivemos um problema
totalmente focado em um ponto. Então todo aquele trabalho que nós fizemos em Albacora nos últimos 12 meses, ele vem começando a dar frutos. Então por isso eu achei que valia a pena trazer como um grande destaque positivo. Fizemos o workover do Tubarão Martelo 6, um outro poço que tinha tido problema na bomba, então Polvo Tubarão Martelo Cluster voltou a produzir 14.500 mil barris por dia, como vinha produzindo no ano passado, antes de todos os problemas que nós tivemos lá com relação aos workovers, IBAMA e assim por diante, né? Indo um pouquinho mais para lá do corporativo, nós fizemos uma emissão, na verdade tivemos duas emissões, emitimos uma debênture local que fechou nesse trimestre, a gente emitiu ela no segundo TRI, ela fechou no terceiro TRI, e fizemos uma emissão de bonds de 700 milhões de dólares, que nós emitimos no terceiro TRI, e o dinheiro vai entrar no quarto trimestre, junto com a recompra de uma grande parte dos bonds que venceriam em 2026. Então com isso a companhia melhorou, se fortaleceu ainda mais, do ponto de vista de posição de caixa, estrutura de capital no longo prazo e assim por diante. O resultado da companhia também, quando a gente olha, nós geramos um EBITDA de 320 milhões de dólares no terceiro TRI, que foi mais ou menos em linha com o que nós geramos no trimestre anterior. Então, o que aconteceu aqui é que Peregrino, essa parada que teve, obviamente nos prejudicou, né, mas como nós reduzimos o estoque, né, vendemos óleo que estava no estoque, a gente conseguiu, dentro do trimestre, manter um número mais ou menos parecido com o trimestre anterior, em 320 milhões de dólares, e nós tivemos um lucro líquido de 92 milhões de dólares. O que sim piorou muito de um trimestre para o outro, obviamente, foi, já passando para o próximo trimestre, foi o lifting cost, né? O lifting cost desse TRI, ele foi para 17%, aqui como 17,4 dólares o barril. Isso, ele deu essa piorada, porque nós tomamos a decisão de colocar todos os custos referentes a Peregrino como despesa já nesse trimestre. Então, nós não vamos arrastar nada para frente. O impacto da parada de Peregrino está aqui no terceiro TRI. Na verdade, não a totalidade, porque Peregrino voltou no dia metade de agosto, mais ou menos, metade de outubro, mais ou menos. Então, vai ter esses 15 dias de outubro aí que vai entrar no trimestre que vem, mas aí já fica limpo. Então, a gente poderia ter capitalizado, feito alguma coisa assim, nós não fizemos nada disso, nosso tratamento foi lançar tudo como despesa, e aí então o nosso lifting cost no terceiro TRI escapou para 17 dólares o barril. O quarto trimestre vai sofrer um impacto aí desses 15 dias de outubro, mas depois disso a gente fica 100% sanado. Tá? Um outro gráfico interessante para olhar aqui nesse slide número 4 é o da direita, que é o de produção, né? A gente vê que a produção total do trimestre foi 88. Porém, a produção da companhia, que seriam aquelas barras fora a barra cinza, fora o pedaço cinza da barra, que seriam os ativos operados pela Prio, né? A gente vê que foi um número mais alto dos últimos 4, 5 trimestres. Então, eu acho que aqui a gente consegue ver o nosso trabalho, o fruto que a gente conseguiu do nosso trabalho no que diz respeito à operação, né? Como eu falei, a nossa posição de caixa é muito forte. Hoje fechamos o TRI com 1,7. Hoje a nossa posição de caixa é até superior a isso, nós temos um pouco mais de 2 bilhões de dólares no caixa, então totalmente preparados agora para o closing de Peregrino, enfim, para o ano que vem inteiro. O Milton vai falar, nós não temos quase vencimentos no ano que vem, né? E um outro índice que também piorou um pouco foi o endividamento, muito em função dessa questão de Peregrino, onde a gente conseguiu fazer vendas de 8 milhões de barris e tal, para deixar com que a gente ficasse em linha com o trimestre passado. A gente não conseguiu, a gente poderia ter feito melhor caso o Peregrino tivesse mantido a produção. Tá? Então esse é um resumo assim, do trimestre. Eu acho que tivemos coisas bem positivas, principalmente no que diz respeito à nossa operação, né? Mas nós tivemos essa questão de Peregrino que acabou manchando o trimestre. Peregrino já está resolvido.
A gente agora vai falar, depois para frente eu vou falar um pouquinho dos próximos passos em Peregrino, mas a companhia como um todo, eu acho que bem preparada para os próximos trimestres, para os próximos anos, assim por diante. Eu vou parar aqui, vou passar para o Francilmar, ele vai passar ativo a ativo, o Milton vai falar um pouquinho da parte financeira e eu volto para fazer o fechamento. Muito obrigado, Francilmar. Olá a todos, obrigado Roberto. Vou seguir então a partir do slide número 5 sobre o desempenho geral dos ativos. Bom, foi um trimestre bastante agitado por aqui. A gente teve pontos positivos, pontos negativos. No geral, a gente acabou produzindo a menos, né? A gente teve impacto grande no campo peregrino com a paralisação, que é o maior produto hoje da companhia. A gente teve evoluções relevantes em Albacora e Tubarão, e um trimestre realmente estável em termos de eficiência no campo de frade. Mas, no geral, a gente acabou tendo um impacto forte aí no lifting cost, né? Negativamente. A gente alcançou o número de 17, que eu nem lembrava mais quando foi que a gente teve um número desse, mas realmente muito impactado pela paralisação de Peregrino, onde a gente teve um aumento de custo ali um pouquinho para resolver os problemas e não teve a produção. Então isso realmente impactou, muito pontual. A gente espera que esse próximo trimestre a gente já consiga capturar melhoras disso, então vamos trabalhar fortemente para os próximos trimestres a gente voltar para um número que a gente acha minimamente confortável que a gente deve estar. Seguindo aqui para o slide número 6, vamos passar mais um pouco de detalhes sobre o campo de frade. Nesse trimestre a gente teve uma eficiência boa do campo, a gente passou dos 97%, que é um número que a gente entende como bom para frade, mas a produção ela foi impactada pelo declínio natural do campo. A gente mudou um pouquinho ali saindo daquele problema que a gente teve de compressão, mas já foi plenamente resolvido, não tem nenhum problema no campo hoje, não está operando 100%. A gente está trabalhando muito fortemente para adequação da unidade ali, uns ajustes finais ali para poder receber o óleo de Wahoo. Então, alguns ajustes, alguns comissionamentos de material que já foi instalado no passado. Então, nada de muito diferente. Seguindo para o slide número 7, atualizando aqui sobre polvo e tubarão-martelo, foi um trimestre de entregas, de evolução no campo. A gente concluiu a workover daqueles 2 poços que estavam parados desde o ano passado, né, quando a gente recebeu as anuências. Depois disso, a gente teve a falha de um terceiro poço, que foi o tubarão-martelo 6. Como a gente já obteve as anuências para um número muito bom de poços, a gente mobilizou a sonda rapidamente. Dentro do mesmo trimestre, a gente resolveu, então já foi reparado esse poço, está produzindo normalmente. E com isso a gente já está com a eficiência aí acima de 90%, na verdade bem melhor do que isso hoje, e com a produção forte. A gente está produzindo um pouco mais de 14 mil e devemos ficar com a produção relativamente estável, né, com declínio natural desse campo, que é bem mais controlado, para os próximos trimestres aí. Avançando para o slide número 8, para o campo de Albacora Leste, foi um trimestre de relativa boa performance, na verdade a melhor performance que a gente já obteve no campo. E isso graças ao reparo que a gente fez, né? Todo o esforço que foi feito para reparar ou deixar numa condição melhor o sistema de geração de energia, o sistema de gestão de água. A gente ainda tem uma fragilidade no sistema de compressão, né? A gente já reparou alguma coisa, mas teve tropeços em outras. A gente ainda está aguardando chegar o compressor que a gente comprou, inteiro novo, são produtos e equipamentos de um prazo muito longo de entrega. A gente também está enfrentando um problema no sistema de transformação de energia, né? Tem um transformador lá que é ligado ao compressor, mas que estamos trabalhando forte para resolver nesse próximo trimestre agora. Então, com isso, a gente hoje consegue entregar essa eficiência, mas ainda com certa fragilidade digamos assim, na redundância, né? Então, entregando isso nos próximos trimestres, a gente vai estar num estágio mais estável de produção e de eficiência para o campo. Avançando aqui para o slide 9, falando um pouco no geral aqui sobre Peregrino. Peregrino foi um trimestre marcado pela parada, pela interdição do campo, né? Então a gente ficou parado de produzir 63 dias nesse trimestre agora, impactou profundamente a produção e um esforço gigante para reparar, né? Para tentar retornar o quanto antes. Então teve muito trabalho físico lá, reparo de linhas, troca de trechos, reparo de vários sistemas que a gente teve que fazer para atender os requerimentos, a legislação. Então, isso foi superado, a gente somou esforço com a operadora, tanto o pessoal que estava na transição, como o pessoal que estava em algumas unidades nossas, que a gente direcionou, como fornecedores,
Então todo o foco foi para isso. Página virada, a gente superou esse desafio. Agora estamos trabalhando para fechar a transição. Então, muito em breve, a gente espera que tenha novidades, né? A gente está com a equipe a bordo, está com a equipe no escritório. Então todos os últimos pontos ali sendo fechados para que a gente consiga avançar e começar a operação do ativo, mantendo a eficiência, a segurança e o bom andamento das operações. Seguindo aqui avante para o slide número 10, as atualizações sobre o campo de Wahoo nesse período também foi em grandes avanços. Nós recebemos a licença de instalação do sistema submarino, né, da conexão ou do subsea tieback, e fizemos a mobilização dos navios, então tanto o navio para instalação do duto rígido quanto o navio para instalação dos flexíveis. Os de instalação dos equipamentos submarinos já estava aqui. A gente já começou a instalação de alguns equipamentos. Barcos, tanto o rígido como o flexível, estão sendo liberados para operação e passando por carregamento, preparação, toda uma fase de mobilização que faz parte do cronograma. A fase seguinte agora, né, para a parte de subsea, é fazer a instalação no campo mesmo, né, fazer o lançamento do rígido, dos flexíveis, todos os diversos equipamentos que a gente instala no leito marinho, fazer as conexões com os postos e aí programar o comissionamento mais lá na frente. Então está tudo seguindo o cronograma, a gente já passou para o mercado, vamos atualizando aí nos fatos seguintes. O próximo passo de verdade aqui é primeiro óleo. Bom, adicional a isso, que eu não entrei em detalhe, foi a parte da sonda. A gente concluiu a perfuração do segundo poço, estamos concluindo a completação desse segundo poço. Mais à frente a gente vai seguir para a perfuração do terceiro e do quarto, tentando aplicar lições aprendidas que a gente já veio tendo nesses dois poços. No geral, em termos de reservatório, entre pontos positivos e negativos, o resultado está em linha, no geral, em linha do que a gente estava esperando. A gente precisa de mais dados, vamos continuar estudando e fazendo essa abrangência, ver o que é que tem de potencial a mais, entendendo mais de reservatório. Isso acontece a cada poço. Então são questões que vão seguindo de acordo com o que a gente vai fazendo o desenvolvimento do campo. Então com isso eu concluo minha participação, passo para o Milton. Obrigado, Franço Malma, boa tarde a todos. Slide número 11, a gente fala agora do desempenho financeiro da Prio nesse trimestre. Bom, a gente teve uma receita total de 607 milhões de dólares. Isso aqui, o Brent de referência no TRI foi de 68,3, com um Brent equivalente FOB para venda de 64,15, e a quantidade vendida no trimestre foi de 8,8 milhões de barris. Tá? Então isso aqui ajuda a gente a entender a receita total de 607 com a receita FOB de 566. Tá? O que é importante a gente destacar aqui para esse trimestre? Bom, como a gente já explicou, Peregrino teve um impacto relevante nesse trimestre. A gente teve 9 dias de parada programada em julho e a gente, desde o dia 15 de agosto até outubro, meados de outubro, a gente teve a intervenção, né, a fiscalização em Peregrino e o campo parou de produzir. A gente teve o shutdown. Então, os 15 dias de agosto, mais o mês inteiro de setembro, fora os 9 dias de julho, trouxeram um impacto aqui nas demonstrações. Para fins de CPV, a gente reconhece os custos de Peregrino, né, o CPV de Peregrino de julho e agosto, e o custo de setembro, que seria o OPEX de setembro, na ordem ali de 20 milhões de dólares, entra na linha de outras despesas operacionais. Isso é meramente contábil, uma vez que você não teve produção e faturamento associado, logo você não reconhece o CPV. No entanto, isso entra já como uma perda nessas outras despesas operacionais. Quando a gente mostra o lifting cost de 17,4, isso já engloba os dois, né? O que é o CPV do campo com essa perda, para dar essa visão completa de como é que foi essa performance de lifting cost da companhia, que puxada aí por essas perdas, né, essas ausências aí de produção de Peregrino, puxaram o consolidado para 17,4, tá bom? E, bom, com isso a gente teve um EBITDA na ordem de 309 milhões de dólares, margem de 55, um EBITDA ajustado, né, expurgando esses não recorrentes de 320, margem de 57. Bom, a gente também teve um aumento ali de resultado financeiro, acho que vale a pena rapidamente passar por isso. A gente teve um reconhecimento de 14 milhões e meio de dólares no trimestre
referentes a operações de hedge que foram realizadas. Então eram posições de junho, julho e agosto que foram realizadas. Basicamente o prêmio pago, como o óleo se manteve alto, essas opções não foram exercidas, então é o valor do prêmio dessas opções. E também a gente teve um impacto na ordem de 23 milhões e meio de dólares referente à marcação dos hedges não liquidados, que aí sim são posições de setembro, outubro e novembro, que em função da flutuação do valor desses hedges, isso marcou negativo aqui nesse trimestre, embora isso ainda não tenha sido algo caixa, algo realizado. Tá? Além disso, a gente teve um aumento de endividamento bruto na companhia, então a gente foi para uma dívida bruta na ordem de 4,6 bilhões de dólares. Isso traz um pouquinho mais de despesa financeira, então a gente está falando de 68 milhões de dólares no trimestre. Isso ajuda a explicar boa parte aí desse aumento da despesa financeira. Tá? Então, seguindo aqui para o próximo slide, número 12, falando de funding, já olhando esse gráfico central aqui de cronograma de amortização, bom, o que é importante a gente observar aqui? A gente tem um valor grande em 2026 de 600 milhões de dólares, que é referente ao nosso bond, que tem um vencimento no meio do ano que vem, no meio de 2026. Importante a gente destacar que em outubro a gente emitiu um novo bond, a gente fez um tender offer em cima desse bond existente, teve uma adesão em torno de 70%, então a gente recomprou esse montante de 431 milhões de dólares, deixando aí em torno de 170 milhões de dólares ainda no nosso balanço desse bond original, né, que tem o vencimento em junho. E com isso a gente emitiu esses 700 milhões de dólares numa nova operação, dessa vez Senior Unsecured. Então o bond anterior ele era Senior Secured e agora a gente migra para a modalidade de Senior Unsecured, com prazo de 5 anos, uma taxa de 6,75 ao ano em dólar. E com isso, no próximo trimestre, isso é um evento subsequente porque ocorreu em outubro, mas a gente já vai observar uma mudança nesse perfil de amortização nas próximas apresentações. Tá? Fora isso, a gente emitiu também 539 milhões de dólares em debêntures swapadas para real, ou seja, exposição total desse montante a dólares ao longo do prazo das duas séries da debenture. E já havíamos feito um trabalho grande aí de levar os vencimentos de linhas de capital de giro para o ano de 2027, 2028, como a gente pode ver. Tá? Então, com essa emissão do bond, o nosso 2026 fica com praticamente nenhuma dívida, assim, fica com um valor muito pequeno e muita tranquilidade aí, num momento importante de alocação de capital, em que a gente tem Peregrino pela frente, né, o closing dos 40% e depois dos 20%. A gente tem também o término do CAPEX de Wahoo. Então, um momento assim de tranquilidade para o ano de 2026 em termos de vencimentos. Tá? E, bom, duration 2,78 no terceiro TRI e 6,35 de custo médio da dívida. Com o bond a gente vai conseguir aumentar um pouco mais essa duration, tendo em vista esse prazo de 5 anos, com uma duration em torno de 4,4 anos e meio. Seguindo o próximo slide aqui de variação de dívida líquida, ou uma proxy do que foi a nossa geração de caixa, a gente sai de uma dívida líquida no segundo TRI de 2,77 bilhões de dólares. A gente tem um EBITDA ajustado ex-IFRS 16 de 320 milhões de dólares, como a gente viu anteriormente. Despesas de capital de giro de 75 milhões de dólares, isso aqui em grande parte explicado por pagamento de fornecedores e também por termos realizado uma série de vendas e ainda não ter entrado caixa. Então, uma quantidade grande aí de recebíveis. CAPEX diz respeito em grande parte ao desenvolvimento de Wahoo, né, a todo vapor agora. Bom, a gente teve workover em Tubarão Martelo, gastos em integridade em Albacora Leste, teve questões também relacionadas à parada de Peregrino. 20 milhões de dólares desse OPEX de Peregrino que está fora desse EBITDA ajustado, então para compor o caixa ele entra aqui numa coluna separada. Recompra de ações de 7 milhões de dólares, e resultado financeiro de 80 milhões, aqui em grande parte explicado por 14 milhões do prêmio pago em hedge,
com 66 milhões aproximadamente de juros, despesas financeiras aí do nosso portfólio de dívidas. E com isso a gente chega numa dívida líquida de 2,8 bilhões de dólares no final do terceiro TRI. Bom, slide número 14, alavancagem. A gente basicamente mede aqui o indicador dívida líquida sobre o EBITDA ajustado da companhia. O terceiro TRI a gente atingiu 2 vezes, ele é ligeiramente superior ao segundo TRI de 25, que estava em 1,8. Bom, esse leve incremento, diria que em grande parte associado à parada de Peregrino, né, gerando menos EBITDA, menos geração de caixa, então puxa um pouquinho esse indicador, mas ainda assim bem abaixo dos 2,5 vezes que a gente tem de limite nos nossos covenants. Tá? Importante aqui mencionar que a gente tem evento, né, importante do closing de Peregrino, seja em fevereiro ou seja conseguindo antecipar um pouco isso. Estamos com uma posição bastante confortável de caixa hoje, acima de 2 bilhões de dólares, e né, com o closing de Peregrino, trazendo os 40% a mais aí de produção de Peregrino, com entrada de Wahoo ao longo do ano que vem, temos a expectativa, né, de uma geração de caixa forte e de bastante robustez financeira para a companhia para os próximos trimestres. Com isso, eu passo a palavra para o Roberto para falar sobre ESG e os próximos passos. Obrigado. Obrigado, Milton. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de meio ambiente e sociedade, depois vamos falar dos próximos passos da companhia, né? A gente continuou, né, atuando tanto na frente de sustentabilidade, através do Instituto PRIO, em alguns programas tipo Iniciativa Mar Aberto, que conecta os pescadores locais ao setor de óleo e gás e assim por diante. Do lado de segurança, a gente fez um simulado de emergência com a Marinha, com o IBAMA em Albacora Leste, que foi muito bem. A gente fez um segundo encontro, né, de pílulas de conhecimento em segurança, treinamento também de pessoa competente em trabalho em altura. Fizemos auditorias de SGSO, SGIP e SGSS, então segurança sempre um item inegociável e muito importante dentro da nossa cultura. Dentro do pilar de saúde e bem-estar, a gente conseguiu com as nossas programas tradicionais, tivemos uma corrida, tivemos uma primeira corrida proprietária ali da PRIO, que aconteceu no Jockey Club, foi super interessante, avaliações cardiológicas, preventivas, yoga e assim por diante. No terceiro TRI, a gente, patrocínios ali já no terceiro TRI, a questão das corridas, e depois também patrocinamos os outros eventos, tipo Prima Face e Rio Gastronomia. Bom, seguindo aqui para os próximos passos então, que já é o slide 16, né, são praticamente os passos do trimestre passado, né? Foco em segurança e saúde, sempre vai estar aqui, oportunidade de M&A também, e o miolo ali que é importante, dentro de eficiência operacional de Albacora Leste. Nós havíamos prometido, né, um avanço nessa eficiência operacional, eu acho que ela aconteceu. Hoje em dia nós temos uma questão muito pontual de compressão de gás, mas o campo de Albacora Leste vem operando de uma maneira muito estável e muito segura, muito constante, então eu acho que essa já é um ganho. A gente ainda tem que resolver a questão de compressão de gás, mas eu acho que nós já mudamos de patamar ali em Albacora Leste, né? O Wahoo, nós avançamos muito bem nos 2 poços que nós já perfuramos, os resultados foram bem em linha com o que nós esperávamos. Lançamento de linha, o barco já está aqui no Brasil, vai fazer agora a inspeção de IBAMA para poder ir para o campo, iniciar o lançamento da linha, vai carregar os tubos, depois vai fazer o lançamento da linha. Então tudo em linha, tudo andando para que o primeiro óleo aconteça ali entre março e abril, conforme a gente prometeu ali no Fato Relevante, os custos também bem alinhados, sem grandes percalços. E o último ponto aqui é a questão que ficou pendente, o closing de Peregrino, né? Esse closing de Peregrino, ele está previsto contratualmente, ele estaria previsto para fevereiro,
do ano que vem, né? Porém, agora, depois dessa interdição e desse retorno da operação e assim por diante, a gente tem trabalhado junto com a Equinor. A ANP, logo na sequência da desinterdição, autorizou o closing, então hoje não existe mais nenhum empecilho do lado de órgãos reguladores ou órgãos competentes. Hoje nós já estamos prontos para fazer o closing. Quem precisava aprovar era a ANP, ela já aprovou. Aí depois tem a transferência da LO, mas é uma coisa que acontece na sequência ali no IBAMA. Então hoje nós estamos preparados já para fazer o closing de Peregrino, que aconteceria em fevereiro do ano que vem. Nós estamos hoje trabalhando junto com a Equinor para ver a possibilidade da gente adiantar esse closing. Não tem nada certo ainda, mas nós estamos preparados e é uma coisa que pode fazer bastante sentido para a gente já tomar a operação, enfim, começar a trabalhar na captura de sinergias e assim por diante nesse campo. Então, o foco nosso nos próximos meses vai ser um foco muito operacional, né, como a gente pode ver aqui. Claro que a M&A é uma coisa importante, mas eu acho que nesse momento ela vai ficar um pouco mais assim no segundo plano durante esses próximos meses. E como eu falei, muito foco em cima dessas questões operacionais. Muito em breve a gente vai passar aqui de 115 mil barris por dia para um pouco mais de 150, né, 155 mil barris por dia, com a entrada de Peregrino. Depois com o Wahoo a gente passa aí para 190 mil barris por dia, e aí com o final de Peregrino, com os outros 20% de Peregrino, a gente deveria passar os 200 mil barris por dia. Então esses próximos 6 a 8 meses vão ser fundamentais, né, para que a gente, muito foco no operacional, para a gente chegar efetivamente nesses 200 mil barris por dia. Então eu vou parar aqui, agradeço mais uma vez, né, como sempre, aos nossos colaboradores, agradeço à sociedade, aos investidores que sempre nos acompanham e gostaria de abrir para as perguntas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão de perguntas e respostas do nosso call de resultados. Agora a gente vai abrir para as perguntas. E a nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Barra, pode falar. Olá, Roberto. Time PRI, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu vou tentar focar em uma pergunta só, mas uma pergunta um pouco mais extensa, tá? Sobre a estrutura de capital da companhia. O, o- acho que foi até mencionado, acho que durante a conversa aqui, a posição de caixa. Você tem a questão do closing de Peregrino agora para acontecer no curto prazo. Você tem dentro da sua tesouraria um percentual grande da companhia, né, no buyback que vocês fizeram ao longo desse tempo. É, acho que o primeiro ponto que eu queria entender é por que talvez não cancelar as ações agora, né, e tentar entender um pouco o motivo de não fazer esse cancelamento e chegar nos 10%, dado que vocês estão bem próximos desse número. Se tem alguma coisa relacionada com o close, mas pelo que parece, a posição de caixa da companhia está super confortável. Queria entender um pouco aqui a estratégia da companhia com relação a isso. Segundo ponto, acho que talvez até uma discussão filosófica que a gente tem tido com a companhia durante algum tempo, né? Acho que a companhia sempre foi uma empresa muito forte com relação a M&A, gerou muito valor para o acionista, dado uma execução muito bem feita ali da alocação de capital. Mas quando a gente olha hoje para a companhia, a gente está chegando ali, como o Roberto acabou de falar, perto de 200 mil barris por dia, e com uma geração de caixa muito forte a partir do ano que vem, né? E com um plano de CAPEX que eu acho que acomoda muito bem nessa geração de caixa operacional. Como que a gente deveria pensar em relação a dividendo e buyback para frente, Roberto? Assim, eu acho que a gente está um pouco mais a companhia está um pouco mais alavancada agora, mas olhando para essa geração de caixa, parece ter um certo conforto ali a partir de 26. Então, se pudesse falar um pouco sobre
ações de tesouraria, como pensar em relação a isso e como pensar em dividendo para frente. Acho que seriam esses dois pontos aqui que eu queria pegar de vocês. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Com relação uma forma que eu gosto de olhar a companhia é a nossa projeção nos próximos 12, 18 meses, vamos chamar de até o final do ano que vem, pelo menos, a projeção que a gente tem de geração de caixa e, por consequente, nossa posição de caixa até o final do ano que vem, né? Então, quando a gente coloca mesmo um petróleo aí um pouco mais estressado de $60 o barril, e há quem diga que pode ir para 50 temporariamente e tal, mas para efeito de exercício, considerando $60 o barril, a gente vê que o nosso caixa mínimo da companhia, se nós não fizermos nada, tá? Fizermos nada, eu falo assim, não fizermos nenhum M&A, não fizermos nenhum investimento diferente do que já está programado, que são esses investimentos de Wahoo, Peregrino, Albacora, Frade, tal, tudo que já está programado, a gente tem uma posição de caixa que nossa posição mínima de caixa, ela, ela é sempre superior a US$ 900 milhões, tá? Então, assim, claramente nós temos uma posição de caixa forte demais, né? Para a gente imaginar para os próximos 12 meses e tal. Então, sobram duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer M&A, que eu acho, como eu falei para você, eu acho que não vai ser o nosso foco nos próximos meses, nos próximos trimestres, então não é uma coisa que a gente está trabalhando ativamente, né? E a outra coisa que a gente pode fazer é reinvestir na nossa própria companhia, que hoje a gente encontra retornos muito superiores, inclusive, a retornos que a gente já encontrou no passado em M&As, recomprando papel da companhia, recomprando ações da companhia. Então, essa emissão para a gente foi muito importante, porque a gente equalizou bem todos os vencimentos. Nós temos agora uma posição de caixa muito confortável, tá? Para os próximos 12, 18 meses. Indo para frente, né? A nossa posição de caixa agora ela é muito confortável com esse bond, bastante folga. E aí, com isso, agora, eu acho que assim que a gente começar a ver essa curva de alavancagem, a gente começar a ver ela cair, tá? Eu não gostaria de voltar a recomprar ações com a curva ainda subindo ou a gente não sabe exatamente onde é que ele vai estabilizar e tal. No momento que ela estabilizar e a gente entender, nós aqui entendemos que ela está começando a cair e a gente olha isso mensalmente, eu acho que aí sim é o momento, a companhia muito possivelmente volte ao mercado e comece a recomprar. E aí, para recomprar, a gente tem que cancelar. Tá? Então, assim, a questão de cancelou, não cancelou, se vai cancelar, não vai. Para mim, ela é secundária, né? A decisão aqui realmente é a companhia deve voltar a recomprar a ação em algum momento, mas é importante para a gente, por uma questão de disciplina financeira, é importante a gente só começar esse movimento quando a gente vê a nossa alavancagem ela começar a virar ou inverter aqui a curva de alavancagem. E aí, uma vez que a gente faça isso, nós temos caixa suficiente para poder fazer esse movimento com muito conforto. E hoje, verdade seja dita, não tem nenhum investimento que a gente consiga procurar, nem no Brasil, nem fora, nem nada, que dê o retorno que a gente vislumbra no nosso papel. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Tá? Eu acho que nós estamos discutindo aqui, eu e você, talvez uma questão mais. Nem estamos discutindo, porque nós estamos falando mais de uma questão de timing, mas o caminho é exatamente esse daí que você delineou, Gabriel. Roberto, só para fechar o ponto, acho que a alavancagem que você deveria buscar aqui, agora nesse pós-closing de Peregrino, em que nível que você ficaria confortável aqui para começar a recomprar de novo? Que deveria ser sua estrutura de capital ótima aqui, talvez. Gabriel, a gente acha que vai chegar a mais ou menos 2,3. Tá? A nossa visão anterior era um pouco inferior a isso, por causa do. Mas com a parada, esse negócio esse índice vai subir. Então, eu acho que a gente ainda vai subir mais um pouquinho, chegar provavelmente a 2,3. Agora, nós vamos ficar confortáveis em voltar a recomprar, tá? Quando esse nível começar a cair. Então, a gente pode voltar a recomprar com um nível relativamente alto ainda de alavancagem, desde que a gente consiga encontrar a queda da curva, sabe? O que nós não vamos começar a recomprar enquanto nós não chegarmos aqui no limite máximo. Esse limite máximo vai acontecer agora no close de Peregrino, seja
agora, ou seja, em fevereiro, depende um pouco de alguma negociação e conversa que a gente está tendo com a operadora, com a Equinor. Mas porque o nosso ponto é o seguinte: se nós não fizermos nada, né, de recompra, a gente vai chegar a uma vez dívida líquida EBITDA na metade de 27. Essa é a nossa, mais ou menos, a nossa cabeça, tá? A gente pode chegar em metade de 27 ou pode chegar no final de 27 a uma vez dívida líquida EBITDA. O importante é o seguinte: nós queremos chegar em uma vez dívida líquida EBITDA. A gente acha que M&A não vai ser vai ter um papel secundário aqui nesse próximo ano, provavelmente, né? A gente vai focar muito no operacional. Então, para a gente é tranquilo chegar numa alavancagem mais baixa em 27, mais para o final de 27. Então, isso abre espaço para um programa de recompra, tá? Um bom programa de recompra. Não, super claro, Roberto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Barra. A nossa próxima pergunta é da Monique Greco, do Itaú. Monique, pode falar. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui. Roberto, acho que ficou claro ali na sua fala final, a expectativa em relação ao timing do closing, né, da transação de Peregrino. Mas eu queria te perguntar também, como que está o status da discussão sobre eventualmente um potencial reembolso das semanas paradas e como isso conversa com essa decisão ou negociação de trazer o closing para mais cedo. E a outra pergunta, acho que talvez para o Francilmar, enfim, como vocês preferirem aí, mas o Francilmar comentou também ali na fala dele da perfuração dos poços, de Wahoo. E ficou claro que entre as notícias positivas e negativas veio alinhado ao que vocês esperavam, mas eu fiquei curiosa para saber como que o segundo se comparou com o primeiro, que eu me lembro de vocês falando que existia uma expectativa de que o segundo fosse um pouco melhor do que o primeiro. Então, se a gente puder voltar nesse assunto e entender em quais aspectos vocês esperavam isso e se isso se confirmou ou não. Obrigada. Claro. Quer começar? Posso começar então falando mais um pouco de Wahoo? Assim, o que a gente esperava um pouco melhor era a questão de na espessura, coluna, porque estava numa posição superior na estrutura lá no reservatório. A gente teve confirmação desse tipo de posicionamento, um pouco mais abaixo do que a gente esperava, mas o reservatório veio bem melhor do que a gente esperava. Então, assim, de uma forma geral, Nick, veio em linha no que a gente tinha, né? Entre soma, produto final ali do processo. Eu acho que o net pay do primeiro posto foi 40 metros, a gente esperava 60 e alguma coisa no segundo e veio no 60. O que a gente esperava era mais net pay e realmente teve mais net pay no segundo posto. Então é isso. Essa foi a qualidade da rocha é igual no primeiro e no segundo, então é uma qualidade superior a que nós esperávamos lá atrás, né? E o net pay ele é maior no segundo posto do que no primeiro, conforme a gente esperava. Então, sim, é em linha com o que a gente esperava, a qualidade da rocha continua sendo melhor. Tá? Com relação a Peregrino, ô Monique, esse é exatamente o ponto que falta para a decisão do closing. Tá? Já existe autorização de tudo. A importante aqui era a ANP, né? O IBAMA é uma autorização que você pede a posteriori, você faz a transação, e aí para o IBAMA você manda a transação feita, a assinatura do contrato de concessão, e aí eles transferem. Então, assim, do âmbito de legislação está tudo atendido. E é exatamente essa a conversa que nós estamos tendo agora com a Equinor. Grande parte disso diz respeito exatamente a esse ajuste, né? Como é que vai ser o tratamento desse tempo parado. Mas é isso. Então, assim, eu também não tenho muito a agregar agora. Só dizer que existe uma boa vontade aqui dos dois lados de fazer esse closing. Enfim, e vamos ver. Tá legal, obrigada, pessoal. Obrigado, Monique. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, pode falar. Boa tarde, Roberto Francilmar, Milton, Zé. Obrigado aí pelo espaço. Me permite quebrar aqui um pouco o, o- o-
fala, o processo, vou fazer algumas pequenas perguntas, se me permitir. Time de peregrino, eu queria entender se o muito breve ainda pode ser 25 ou é com certeza 26. Não sei se consegue dar talvez um update lá na linha de gás de peregrino para entender timing também. Quando você comentou mais cedo sobre a alavancagem, só queria entender a base de comparação para ver se estou fazendo a mesma conta. Isso aqui reconhece 12 meses de EBITDA dos 40% de Albacora. Então, enfim, eu tinha esses follow-ups aqui sobre temas passados, se me permitir. E aí uma nova aqui, original, sobre CAPEX, que foi bem alto no trimestre. Se vocês podem talvez comentar o quanto disso era o Wahoo e se na linha de CAPEX tem alguma coisa relacionada à parada também. Se precisar que repita lá os follow-ups, eu estou à disposição. Obrigado. Bom, vamos uma a uma aqui, Regis. O timing de peregrino, sim, pode ser esse ano. O em breve significa esse ano. Tá? Hoje, contratualmente, seria começo de fevereiro, e quando eu falo que pode acontecer em breve, sim, sem dúvida, seria esse ano ainda. Tá? A questão do gás import, nós chamamos, a linha de gás import, né? Ela está, assim, nós já retiramos tudo que estava lá no fundo do mar, está sendo corrigido aqui onshore, para a gente poder redeploy entre maio e maio do ano que vem, abril e maio do ano que vem, tá? E aí com isso a gente teria o gás de volta no final de maio, talvez junho, já no campo. O barco que vai fazer esse lançamento já está disponível, que é o Sapura, que é o Sapura, né? Então, o barco que vai fazer esse lançamento é o Sapura, e depois o barco que vai lançar os outros itens é um barco que a gente já tem na nossa frota. Então, está tudo bem alinhado para a gente poder avançar. O CAPEX do trimestre, sim, o grosso foi o Wahoo. Agora eu não tenho aqui o número na minha cabeça, mas sim, uma parcela relevante, 60%, 70% do CAPEX foi o Wahoo. Uh, Certamente você vai encontrar ali nas demonstrações. E tinha mais uma última, né, que você tinha perguntado, que eu não me lembro. Era sobre a conta da alavancagem. E a alavancagem, sim, ela leva em consideração o EBITDA, os últimos 12 meses de EBITDA, mais o EBITDA pro forma da parcela que você compra agora de Peregrino. Perfeito, era isso. 40%. Obrigado. Tá. Obrigado, Regis. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Cunha, do BTG. Gustavo, pode falar. Boa tarde, pessoal. Queria pegar um update com vocês sobre o cronograma de perfuração dos próximos poços de Wahoo e se a gente poderia esperar esse CAPEX maior de Wahoo desse trimestre para os próximos trimestres, dado esse cronograma de perfuração dos poços. E se vocês puderem rapidamente passar para a gente uma atualização da estrutura de rede da companhia. Obrigado. Obrigado, Gustavo. O Wahoo, a gente levou, o Milton estava fazendo até atualização agora, a gente leva, com esse TRI agora, a gente leva acumulado no Wahoo 670 milhões de dólares, tá? Então, o grosso já foi de investimentos, e agora esse negócio, eu diria que vai ser quase que dividido pelo número de meses, entendeu? Porque o esforço que a gente vai fazer agora vai ser mais ou menos constante, tanto no lançamento da linha quanto na perfuração. Então, eu acho que vai ser assim, uma boa conta seria pegar esses 200 milhões de dólares que faltam, né? A gente está falando de chegar em 870 milhões contra 670 que já foi gasto, então esses 200 milhões de dólares a gente deveria consumir ele, tipo, 100 milhões esse TRI agora e 100 milhões no TRI que vem, no próximo TRI. Eu diria que é mais ou menos por aí, tá? Com relação esse futebol do cronograma, né? O cronograma dos poços a gente acabou de completar, está acabando de completar agora o segundo poço, e a gente parte agora para o terceiro poço, terceiro e quarto, de maneira a finalizar tudo em março do ano que vem, né? Então, eu acho que está bem em linha para que isso tudo aconteça. Esse poço demorou um pouco mais, porque a gente quis fazer muito teste nesse poço, a gente tirou vários cores, né? Como é que chama? Amostra.
A gente tirou diversas amostras laterais do reservatório e tudo, para ter bem certeza de tudo que a gente está fazendo, que a gente está pisando em terreno firme. Mas os próximos poços, provavelmente a gente não faça um pouco menos de análise, não é de análise, mas faça um pouco menos de testes, assim como a gente fez nesse. E a estrutura de rede, nós hoje estamos redeados ainda até no mês de novembro, a 67,5. Nós temos 1.800.000 barris. 1.850.000 em outubro, 1.800.000 em novembro e 2.400.000 em setembro. Não, setembro não conta porque é outubro, né? Para o TRI que vem agora, a gente tem 1.850 com 1.800. 1.850 em 800 em outubro e novembro. Tá? E o strike é 68 dólares. Isso. Você fala 67,5, mas é isso. Esse é o nosso strike. Então, agora a gente perdeu dinheiro no hedge, né, no TRI passado. Eu diria que hoje a gente deve estar ganhando dinheiro no hedge. Né? Nesse trimestre, assim, acumulado no TRI, a gente está ganhando dinheiro no hedge. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Gustavo. A nossa próxima pergunta é do Thiago Casqueiro, do Morgan Stanley. Thiago, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho um follow-up na pergunta do Regis sobre CAPEX e uma perguntinha também. Sobre o follow-up aqui, eu queria entender melhor como que a gente faz a reconciliação entre o 188 do CAPEX que vocês têm na bridge, que vocês colocam no release, para o 275, que é o de fato o dispêndio que a gente vê ali no cash flow. Mais entender se é um build-up aí de working capital, se tem algo adicional que a gente precisa prestar mais atenção. E aí, a outra pergunta aqui agora que vocês têm uma visão mais clara para o primeiro óleo de Wahoo, é, quando que a gente deveria começar a ver os next steps, principalmente em Albacora? Qual que é a ideia aí de começo da campanha de perfurações lá? Obrigado. A reconciliação de CAPEX é material que entra para estoque, né? A gente já está, como você pode imaginar, a gente está começando a comprar coisa já para a campanha de frade, a gente está comprando coisa para a campanha de albacora, pagamentos que a gente faz de linha flexível, árvore de Natal, que a gente não recebeu. Então, a gente sempre está trabalhando com um pouco de antecedência aos projetos, né? E o que você vê no Bridge, que você comentou, é o que foi realmente aplicado no projeto, aplicado no campo. Tá? É isso. A outra, desculpa. Cronograma BL. O cronograma BL, Thiago, assim, agora a sonda vai perfurar o Wahoo, então ela vai ficar em Wahoo até março do ano que vem, né? Não, de pouquinho. Abril, né? Abril do ano que vem. Aí depois ela perfura, não, para perfurar os produtores. A gente vai ter nossos produtores. Vai per injetor, né, que vai até terceiro tri do ano que vem, mais ou menos, agosto, outubro do ano que vem, perfurando os injetores. Aí no quarto tri do ano que vem a sonda vai para frade. Aí em frade nós temos aí pelo menos 3 a 4 poços firmes para serem perfurados. Então isso já cobrimos todo o ano que vem e entramos em 2027. E aí nós entramos em 2027 e vamos para Albacora. Tá? Aí em Albacora nós temos aí 8 poços a serem perfurados. Alguns são injetores, outros são produtores e assim por diante. Mas enfim, isso é um programa para 2027, quando a gente vai ter já a licença diária. Que hoje a gente prevê essa licença no início de 27, para a gente receber. Perfeito, obrigado, Roberto Francimar. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode falar. Boa tarde, Roberto, todo o time presente. Roberto, queria pegar um feedback de você sobre os principais aprendizados pós as duas aquisições mais recentes que vocês fizeram. Vocês tiveram um desafio talvez maior do que previsto inicialmente ali em Albacora Leste. Estão em fase final de closing Peregrino, que talvez tenha sido uma outra experiência, né, pelo perfil diferente do operador, tamanho do ativo. Acho que é inegável aqui o forte histórico da companhia em M&A, mas pegando essas duas aquisições mais recentes, que imagino que até estariam um pouco mais aderentes a eventuais novos M&As,
o que que daria para tirar como principais aprendizados dessas duas aquisições mais recentes e como que essas duas experiências poderiam eventualmente influenciar em novas decisões aqui de M&A. E uma segunda pergunta, talvez um follow-up na primeira em alocação de capital, mais especificamente em dividendos. Sei que não é o foco da companhia no momento, mas aproveitando toda essa discussão do governo ao redor de elevar a faixa de isenção de imposto de renda e taxação de dividendos, tem hoje na companhia algum nível de discussão ou seria alguma possibilidade em qualquer nível, eventualmente anunciar algum tipo de antecipação a essas mudanças? Seriam essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Tasso. Olha, com relação a aprendizados, eu acho que uma transação que deixou muito aprendizado foi a Albacora. E acho que ela deixou aprendizado de duas, de duas formas, né? O primeiro deles, que é inegável, é com relação ao período de operação, que é o período interino, né? De operação do campo entre a assinatura e o close, que a gente viu uma degeneração, uma degradação grande do ativo. E aí, quando vai comprar o ativo, você faz uma avaliação que é mais próximo ao signing, e você recebe o ativo depois de muito tempo, né, no closing, e a gente viu uma degradação grande ali, nesse caso de Albacora. Então, eu acho que ali fica um aprendizado grande. Ah, o segundo aprendizado, né, que é, enfim, como endereçar esse negócio, né, que a gente usou para Peregrino. Inclusive a interdição veio daí, mas enfim, aí vou falar um pouquinho disso. Então, essa é como é que você trata bem esse período interino para que não exista essa degradação do ativo. Tem a segunda coisa que é um pouco relacionado à manutenção, né, estratégia de manutenção. A gente sempre teve na cabeça uma estratégia de manutenção preditiva e preventiva, porém, nós achávamos que nós íamos conseguir migrar com facilidade da manutenção corretiva para a preventiva e preditiva sem ter que fazer grandes trocas de equipamentos, tá? Ou seja, você ia pegar lá os equipamentos antigos, ia consertar os equipamentos antigos e esses equipamentos entrariam na esteira de manutenção preventiva e preditiva. Isso não aconteceu. Eu acho que esse foi o grande setback dessa operação. Nós chegamos à conclusão, talvez tardiamente, né, mas foi no ano passado, em 2024, que não teria jeito de fazer essa estratégia, de implementar essa estratégia, e que a estratégia certa era começar a trocar equipamento grande. Então a gente começou a trocar, comprar mesmo, turbina nova, comprar compressor novo, bomba de injeção de água e assim por diante, que são itens caros, mas não é nem a questão só do preço, é o tempo de entrega, né? Então, esse eu acho que foi o grande aprendizado da transação. A questão do período interino, a gente implementou aqui em Albacora exatamente isso, né? Que, assim, que a ANP, a gente lá atrás, né, sugeriu para a ANP, na época de Albacora, a gente sugeriu para a ANP que ela fizesse inspeções no período interino. A ANP acatou e fez inspeção, não quer dizer que ela foi a Peregrino agora porque nós pedimos, mas ela foi porque ela colocou dentro da metodologia dela fazer inspeções, pedido nosso e do resto da indústria, né? Fazer inspeções no período interino. Então, ela foi fazer inspeção no período interino, detectou problemas documentais na plataforma de Peregrino e a gente teve que resolver no período interino, que foi essa parada. Claro que é um estresse enorme, mas pelo menos ela aconteceu enquanto estava sendo operado pela Equinor. Isso tudo foi resolvido durante a operação da Equinor e abre para a gente, PetroRio e Equinor, a possibilidade de fazer algum tipo de negociação e acerto com relação a essa parada, né, que foi oriunda de um não cumprimento das normas aplicáveis, tá? Então, eu acho que, assim, hoje ainda é cedo para falar, tem lição aprendida na transação de Peregrino. Acho que hoje ainda é um pouco cedo para falar sobre isso. Eu acho que a gente aplicou o que a gente aprendeu em Albacora. Então, acho que essa parada foi, em alguma medida, fruto disso. E eu acho que, assim, se a NP subiu e tinha um problema documental, tá certo. Assim, teve que ter
ou o problema que tivesse, ela tinha que ser sanado antes da transição. Então, para mim, tudo aconteceu. Claro que o resultado, quando você olha a parada, 60 dias parado, não tem graça nenhuma para ninguém. Mas foi dentro da metodologia que a gente tinha encontrado e julgado eficiente, julgado correto. Tá? É isso. Tinha mais uma pergunta? De dividendos. Ah, dividendo. Tá, assim, dividendo, não é que existe um palavrão dividendo de jeito nenhum, tá? É só o seguinte, o dividendo é uma coisa que tem que fazer um tamanho relativamente grande e é um tipo one time, né? A gente prefere, hoje não dá para falar em dividendo nesse momento, a gente está com endividamento alto, tá, não sei o quê. Eu acho que no momento que a gente tiver com endividamento já mais baixo, a gente pode falar, beleza, isso aqui é gerir de caixa, eu vou distribuir como dividendo. Mas não é o momento agora, antes do final do ano, certamente, tá? Então, a gente provavelmente vá para uma política de recompra de ação, que é uma coisa que a gente consegue fazer de uma maneira mais contínua, né? E sempre olhando essa desalavancagem da companhia e conferindo a desalavancagem da companhia, se está ocorrendo, se não está ocorrendo, como é que está andando, e aí você vai recomprando paulatinamente. E depois, em algum momento que a gente chegar já num nível de alavancagem baixo suficiente que nos dá conforto, aí sim a gente pode falar sobre dividendos. Então, é, eu não sei o que o governo vai fazer com relação a dividendos, parece que ele vai taxar, mas eu não sei como é que é timing desse negócio e tal. Mas a gente não está fazendo nada de maneira oportunística por causa do timing. A gente está olhando para dentro e fazendo, bom, o que faz sentido do ponto de vista de companhia enfim, de você manter a sua saúde financeira durante esse período todo. Tá claro. Obrigado, Roberto. Nada. Cássio, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode falar. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta. A gente viu o regulador bastante atuante ao longo dos últimos 1 ano e meio, com a interdição de diversos ativos da indústria como um todo. Eu gostaria de ouvir de vocês se isso de alguma forma mudou a forma de vocês operarem, se isso ensejou alguma mudança no modus operandi de vocês, se vocês têm tomado alguma medida preventiva ou não. Obrigado. Ô, Bruno, assim, a gente já vem fortalecendo a nossa área de HSE, né, que é segurança, que inclui, né, a parte de segurança, de operacional, tudo a gente já vem fortalecendo há algum tempo, tá? É, recentemente se juntou à nossa equipe, lidera a área recentemente o Thiago Ormondi, que veio da própria NP. Mas, na verdade, eu olho e o Leandro foi fazer uma outra coisa, ele acho que fez um ótimo trabalho até o momento, e agora ele foi fazer teve um outro desafio aqui dentro da companhia, e o Thiago Ormondi foi que veio para entrar aqui nessa área. Mas ele tem o Renan também, que já tem muitos anos de experiência, de carreira e tal. A nossa postura é o seguinte: existe uma regra na NP, essa regra nós acreditamos nela, tá? E ela tem que ser cumprida, ponto final. Né? Então, eu acho assim, o rigor que você tem nas inspeções da ANP, na verdade, dá conforto, né, à nossa operação, e dá conforto a todos nós. Se a gente chegar à conclusão que tem que mudar alguma coisa, a gente você não vai deixar de cumprir a regra. Você vai conversar na NP, expor seus pontos e ver se existe possibilidade de que alguma coisa seja mudada, seja ajustada, se fizer sentido. Mas, no geral, vamos dizer assim, a segurança operacional, a nossa estratégia ela tem que ser cumprida. Ponto final. Não tem discussão, não tem nada disso, tá? Então, assim, não é que a gente mudou, a gente vem nessa crescente. Eu acho que a NP também vem nessa crescente, a NP vem cada vez mais se fortalecendo, os técnicos da NP estão estudando fora, estão fazendo pós-graduação, estão fazendo mestrado e tal. Eles vêm cada vez mais bem preparados, o que é bom para o setor como um todo, e a gente está tentando acompanhar. Né? Acho que é isso. Tem alguma coisa diferente Não, disso? é uma jornada de evolução. Eles estão evoluindo e a gente, se você olhar na nossa história, também. A legislação brasileira, né, da ANP sobre a área de segurança, ela é baseada em boas práticas.
boa prática, todo dia surge uma coisa nova. Então, esse sarrafo, ele vai subindo e a gente tem que ir evoluindo junto. É isso. Ah, Sem dúvida nenhuma, é uma prioridade muito grande nossa, porque no final do dia é sobre negócio, não só a parte de, né, de vidas e incidente, meio ambiente, mas é negócio também. Então, eu vejo bem, eu acho que essa evolução da NP a gente vê com bons olhos. Acho ótimo. Perfeito, obrigado, boa tarde. Obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Almeida, do Santander. Rodrigo, pode falar. Obrigado, Zé. Boa tarde, pessoal. Roberto, professor Barros, Milton. É, só talvez alguns follow-ups aqui do nosso lado, só para entender. Primeiro, falando de Peregrino, né, do closing, eu sei que é difícil nesse momento compartilhar muita coisa por tudo que está acontecendo aí entre vocês, mas é, só para entender um pouco, o ressarcimento ele é necessariamente um critério para o closing dessa primeira parte. Eu queria tentar entender um pouco isso, se essa negociação pode se estender depois de um closing dos 40%, só para a gente entender assim, se isso tem sido algo que tem talvez tomado um pouco de tempo e discussão talvez um pouco a mais para esse close dessa primeira parte. Você pode ficar um pouco para frente, tentar calibrar um pouco aqui nossa cabeça sobre isso. Se vocês puderem passar aí o segundo ponto, se vocês puderem passar um pouco de atualização sobre licenciamento, né? Seja a retificação da licença de Frade, que eu acho que pode acontecer em breve aí. Licença de área também, imagino que vocês estejam já terminando de confeccionar os documentos para começar a trabalhar nisso. É, e aí, por último, se vocês pudessem repetir um pouco a posição de hedge de vocês aí pro resto do ano, acho que ajuda a gente também. Obrigado. Bom, começar com hedge, a gente tem US$ 68 o barril, a gente tem put a US$ 68 o barril para 1.800.000 barris para outubro, 1.800.000 barris para novembro. Tá? Essa é a nossa posição de hedge. Com relação ao closing, lembra que quando a gente fechou a transação, o valor que apareceu no fato relevante foi 3.350, né, para 60%. Esse valor ele tem um ajuste de preço, esse ajuste de preço é o caixa que foi gerado pelo ativo ao longo desse tempo, né? Quando acontece um evento desse, você tem que, de alguma maneira, refletir esse evento, né, da parada e tal, dentro do ajuste de preço. Então é isso. Então ele é parte do closing, né? Eu acho que é pouquíssimo provável que a gente tenha o closing e não tem e sem ter feito sem ter chegado a um acordo de ajuste de preço. É um processo normal que você tem em todo M&A. Quando chega a ANP autoriza e tal, aí existe uma, uma, uma apresentação de contas dos dois lados e tal, e a gente chega ao valor do preço ajustado. E esse é exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Não tem nada assim do outro mundo, é uma coisa normal, é, e a gente está tentando antecipar, né? Então, pode ser que a gente não chegue à conclusão de que não, vamos antecipar, vamos deixar em fevereiro. O que eu posso dizer para você é que de fevereiro não passa, tá? Porque contratualmente é fevereiro. Então, hoje tem boa vontade das duas partes de fazer o close e aí pode antecipar. Mas, assim, também pode não antecipar e acontecer em fevereiro. Nenhum dos dois é o final do mundo. A gente está preparado para um, está preparado para outro. A gente tem caixa, tem tudo. O caixa que vai ser gerado ao longo do tempo também ele é bem positivo para a gente até fevereiro. Vai reduzir um pouco a nossa necessidade vai reduzir um pouco o caixa a ser desembolsado e assim vai. Então, assim, é uma questão mais, eu acho, como eu falei, eu não tenho muito o que dizer aqui nesse momento, tá? Mas é uma coisa normal de todo contrato. Se eu puder, só antes da gente passar para os seus tópicos, só nesse ponto aqui, acho que a questão era mais sobre o ressarcimento da parada, né? Ele entra dentro do ajuste de preço, Rodrigo. É uma Do coisa que ajuste de se preço. mistura. Ele se mistura. Não adianta a gente falar Perfeito. sobre esse item especificamente. É uma coisa que se mistura com todo ajuste de preço. Tá ótimo, não, ficou super claro. E aí, só outro ponto aqui, nos 20% restantes tem a questão toda da arbitragem, né? É possível que a gente veja isso acontecendo aí ao longo do primeiro semestre do ano que vem. A gente fala bastante de junho,
julho, que seria meio que a data que a gente manja, mas talvez Não, é tem uma, razoável imaginar que isso pode. não, mas a arbitragem não tem nada a ver com isso, Rodrigo. A arbitragem, existe uma arbitragem nossa contra a Equinor pelos 20%, né? Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós vamos fazer o closing dos 40%. Quando nós fizermos o closing dos 40%, nós damos entrada na NP e nós retiramos a arbitragem. Tá? Então, Perfeito. essas duas coisas acontecem simultaneamente. A gente dá entrada no pedido de cessão para a NP e quando nós dermos entrada com a cessão da NP, nós também tiramos a arbitragem, nós suspendemos a arbitragem, cancelamos a arbitragem que nós temos com referência a esses 20%. Tá ótimo. E aí só o outro ponto sobre a parte de licenciamento, se puder também. Licenciamento, a gente está para receber a anuência lá de frade, a extensão da licença de frade, em breve, em algum momento aí, curto prazo. E a diária, a gente está para fechar o documento de arrima lá para protocolar, provavelmente no próximo mês, alguma coisa assim. E aí tem o processo de avaliação e segue o jogo ao longo do próximo ano. Vamos dizer assim, a conversa anterior que nós tínhamos, a última conversa que nós tivemos com o IBAMA era tentar resolver essas duas pendências até o final do ano. Tanto frade, né, que seria uma coisa do IBAMA para a gente, quanto o EIA-RIMA, que seria nosso para o IBAMA. Perfeito. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Léo, pode falar. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Acho que a maior parte das minhas dúvidas já foram respondidas, mas tenho duas aqui do meu lado. Queria até fazer um follow-up na pergunta do Rodrigo, e saber de vocês também quais foram as lições aprendidas com o processo da licença de Wahoo, que pode dar mais confiança para a gente aqui de que tanto as licenças de frade quanto a diária vão sair no prazo esperado, né? E aí minha segunda pergunta é sobre a ABL. Vocês já trabalharam bastante na plataforma, né? Mas parece que ainda tem algumas coisas para fazer lá, né? E aí me corrigindo se eu estiver errado aqui. Então, queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor do que falta para a plataforma, para deixar pelo menos num padrão que vocês acham adequado e quanto tempo isso ainda deveria levar. Obrigado. Nada, a plataforma de ABL, ela já operou em junho e julho com 97% de eficiência. Então, já é mais alto do que o Polvo Tubarão Martelo, já é nível de frade, tá? Então, a gente já sabe bem o que precisa fazer ali na plataforma para a gente chegar nessas eficiências, que é resolver o sistema de compressão, que conforme eu falei na apresentação, né? Nós sempre soubemos que tinha a questão de compressão como calcanhar de Aquiles, porque infelizmente os compressores já chegaram, né? Algumas peças referentes ao sistema de compressão já chegaram, estão indo essa semana para o FPSO. Mas a gente já sabe que o que a gente tem que fazer é ter redundância no sistema de compressão. Não tem nada diferente disso, tá? E a gente já sabe que quando o sistema de compressão funcionou bem, com redundância, com tudo, a gente chegou a uma eficiência operacional de 97%. Então, é isso, né? Eu acho que não tem mais que chover no molhado. Com relação ao Bacor, uma outra coisa que a gente vai fazer, mas aí já é programa do ano que vem, agora é para começar a fazer outros tipos de melhorias e tal. A gente vai trazer um flotel e vai fazer algumas obras de integridade na plataforma. Então, vai começar a trocar válvula, trocar tubo, trocar spool, trocar esse tipo de coisa, pintura, mas não é nada, assim, já não são mais sistemas críticos, já são sistemas não críticos que a gente vai trocar para ir melhorando e cada vez mais, né, a plataforma e tal. Mas o que realmente traz problema, assim, de parada e de eficiência operacional são esses grandes sistemas críticos que a gente já conhece e que a gente já sabe o que fazer. Tem que resolver o sistema de compressão de gás. Ponto. É o que está faltando em Albacora. Tá? Depois tinha mais alguma coisa. Lição aprendida sobre licenciamento. Sistema de ordem. Assim, esse também a gente já falou bastante. Cara,
a gente sempre fica falando da licença apreendida, licença apreendida e tal, mas a gente esquece, teve uma greve no meio de um ano, praticamente, né, do licenciamento de Wahoo. Então, o que a gente podia fazer? A gente melhorou o relacionamento com a Wahoo, com o IBAMA. Hoje o relacionamento com o IBAMA é muito melhor. Discutivelmente, o nosso relacionamento com o IBAMA é muito melhor do que ele era há 2 anos atrás. Tá? É, acho que a qualidade do material que a gente tem preparado evoluiu. É, enfim, e isso é o que a gente conseguia fazer do nosso lado, mas também não vamos colocar todo esse negócio, nós temos que aprender a tratar com o IBAMA. Não, o IBAMA fez, vamos lembrar, teve uma greve de 8 meses do IBAMA, e quando voltou da greve, voltou em meio que operação padrão. Então, nada aconteceu lá durante um ano. Né? Vamos também ponderar um pouquinho por esse efeito. Tá bem claro. Obrigado. Tá? Obrigado. Obrigado, Léo. A gente então termina aqui a nossa sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Roberto para as considerações finais. Obrigado a todos, vocês, investidores, muito obrigado aos nossos colaboradores que, mais uma vez, se provaram bastante resilientes e muito focados e pragmáticos buscando os resultados. E, bom, nos vemos de novo no call do resultado do quarto trimestre, certamente já na data do call, já com o Wahoo, o Wahoo não, Quem sabe, Arrui Peregrino, né? quem sabe o Wahoo e Peregrino para dentro. Muito obrigado e uma boa tarde.